Então, esse é um recurso interessante também. Um recurso é uma... Como que a gente pode falar? Vamos começar de novo, sem começar de novo. Quando a gente tem uma dificuldade, muitas vezes a gente, pelo menos essa a perspectiva que eu tinha, e essa é a minha leitura que eu tenho de como a dificuldade é vista na nossa cultura, a gente tem uma orientação muito de querer eliminar a dificuldade, ou a gente procurar uma solução fácil para não ver essa dificuldade, ao invés de compreender que a dificuldade realmente ela é um recurso. Só que enquanto a gente está experimentando como dificuldade, ela está ferrando com a gente, então ela não é um recurso. Mas a dificuldade, ela está plantada aí pela própria evolução. Ou seja, a gente não tem muito como inventar uma dificuldade, porque a dificuldade faz parte da realidade. Então a gente simplesmente está indo e aparece, né? Eu vou andando, vai ter uma montanha. Eu não teria como inventar essa montanha, se bem que você poderia falar, você poderia ter andado pelo outro lado. Não, mas eu estou indo para cá. Então a gente está indo no nosso caminho e uma dificuldade ela aparece pela nossa, que tem a ver com a nossa própria natureza, que tem essas dificuldades, ou por aquilo que a gente está querendo fazer, ou pelo conjunto do qual a gente forma parte, né? Que vamos dizer, a nossa sociedade tem essa dificuldade, nesse campo tem essa dificuldade. Então, para mim perder aqui é fácil, mas vamos lá. Não se perde, Guilherme, calma, você vai conseguir. Me ajude a gente, por favor. Esse é um momento de processamento. Uma coisa que eu estou querendo fazer aqui também é expor como porque a dificuldade é algo importante, de deixar que esses erros do processo eles transpareçam, né? Isso sempre me encantou. Por exemplo, eu sou apaixonado por cinema. Eu gostava muito de ver como que os filmes eram feitos, porque tem todos esses erros que estão por trás do processo. E isso vai ser uma coisa muito interessante quando a gente... eu vejo que isso é a fronteira da nossa aprendizagem que a gente está desenvolvendo e vai ser... É algo que eu estou muito entusiasmado de a gente trazer a dificuldade e o erro como algo central para o nosso processo de aprendizagem, porque a gente vive uma realidade que, francamente, a gente falta muita transparência, né? Eu já falei em outros vídeos aqui sobre a questão da verdade e tudo isso. Então, dentro do nosso paradigma de educação, isso tem a ver também com uma influência muito mística. A gente tem essa figura de que tipo o mestre é algo perfeito. Ou quando as pessoas elas vão falar de uma dificuldade, de um erro, elas geralmente estão falando de algo que elas já venceram. Então é uma sociedade de pessoas perfeitas que já fizeram um erro lá atrás. Mas o legal mesmo é a gente conseguir mostrar a dificuldade no momento em que a gente ainda não passou. Porque o que acontece? Nossa, eu estou entrando em muitas caixas aqui, eu vou me perder. Eu vou ter que sintetizar aqui.
a gente está sempre em transformação. Então, o fato de que eu consegui resolver um problema não ajuda muito, porque vai aparecer um problema diferente. O interessante é a gente conseguir mostrar essa dificuldade e depois, vamos dizer, eu estou aqui como a figura do educador de alguma forma, porque eu que estou conduzindo isso e eu que estou tendo essa iniciativa, mas eu confio que vocês também têm a iniciativa. Eu estou colocando a dificuldade. Interessante é a gente juntos, se a gente está dentro de um processo, a gente vai ver como que essa dificuldade evoluiu, né? E aí, voltando para o fio da meada do começo do vídeo, que eu comecei a fazer esse vídeo, é porque o insight que eu queria trazer é que quando a gente começa a expor essas dificuldades e a gente começa a juntar essas dificuldades, é como se a dificuldade ela vai criar isso foi o link que eu deixei no vídeo passado, que é a gente tem a noção de juntar recursos. Por exemplo, eu sei me comunicar, mais ou menos. Eu tenho uma câmera que funciona, é um outro recurso. Você sabe entender, mais ou menos também. Assim, a gente faz uma combinação de recursos e a gente cria, um filme, uma aula, ou sei lá, uma conversa, porque a gente foi combinando esses recursos. Mas da mesma forma, isso é muito legal, a gente também combina dificuldades. Então eu trago uma dificuldade, você traz uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade aqui porque tem um ruído, pode ser que entre alguém aqui, eu vou ficar morrendo de vergonha. Eu estou falando aqui sem um roteiro, então isso faz parte de uma dificuldade que eu estou me colocando, né? Eu poderia escrever um roteiro tal, mas não é o que eu quero nesse momento. Enfim, quando a gente começa a combinar essas dificuldades, a gente também cria algo maior que vem da justa posição dessas dificuldades. E isso é uma coisa que a gente vai explorar. Nesse momento que eu estou falando, a gente ainda cai naquele negócio, a gente ainda cai naquilo que eu falei de estar expondo um erro. Por quê? Porque eu estou falando isso como uma visão, mas eu ainda, nesse momento aqui, sem ar, sem parar, sem editar e sem pensar, eu não consigo elaborar mais do que isso. Eu sei que eu tenho em algum lugar, e eu sei que isso está na realidade, então, mas o que acontece é meio que eu cheguei num erro, eu estou no meu limite agora, eu não tenho mais como continuar. Só que o interessante, e é isso uma coisa que eu estou propondo aqui, é que eu estou jogando isso aqui, só que depois eu vou pegar isso em outro momento. E conforme a gente for vendo esse processo coletivamente, a gente está vendo como isso vai evoluindo. Bom, cheguei no meu limite. Espero que isso faça algum sentido hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã.